Olá pessoal, como vocês estão? Seguimos com a nossa série Definição de Vida e o tema de hoje, nosso terceiro vídeo, é Definindo a Vida. Eu quero começar lendo Romanos capítulo 8, verso 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. É muito comum nessa passagem nós ficarmos sempre com a parte A, ou seja, a primeira parte do versículo, quando diz: e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, naturalmente, se eu amo a Deus, tudo vai cooperar ao meu favor. Porém, a segunda parte, ela também é extremamente importante, porque ela diz: daqueles que são chamados de acordo ao seu propósito, ou seja, daqueles que estão alinhados ao seu propósito. E dentro do nosso contexto, o propósito, estar alinhado ao propósito, é o seguro de vida do cristão. Estar alinhado ao propósito de Deus é o nosso seguro de vida, porque eu sei que se eu estou alinhado a esse propósito, eu serei provisto por Deus em todas as áreas, em todas as coisas. Porém, nesse contexto, dentro do que nós estamos trabalhando sobre idolatria, existe um braço da idolatria chamada feitiçaria. E o que seria feitiçaria dentro do nosso entendimento? Feitiçaria seria a submissão cega a uma vontade. Feitiçaria seria submissão cega a uma vontade, que nesse caso seria a nossa vontade. Então, a feitiçaria seria obedecer tudo aquilo que a minha natureza caída, tudo aquilo que a minha mente de barro vem produzindo. E essa feitiçaria, ela funciona como se fossem véus que nos impedem de acessar e de ver, de visualizar, de escutar, de enxergar tudo aquilo que Deus produziu para a minha vida e para a sua vida. E o exemplo disso vemos no momento em que Abraão, Deus diz para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Deus estava dizendo: sai da sua parentela, e ele leva o sobrinho Ló. E por levar esse sobrinho, ele acaba tendo problemas. Ele tem problemas entre os seus empregados e os empregados do sobrinho. E é interessante que depois que Abraão ele se separa do seu sobrinho, cada um vai para um lado, a Bíblia diz: e Deus falou com Abraão. Então Deus retoma a falar com Abraão, Abraão retoma a ouvir ao Senhor à medida em que ele se separa do seu sobrinho. E sabe qual é o mais interessante? A palavra Ló significa véu. Então existem pessoas na nossa vida que são como véus. Elas nos impedem de ouvir ao Senhor, elas nos impedem de visualizar aquilo que Deus nos está mostrando. Então nós precisamos, por meio da mente de Cristo, por meio da definição de vida, ter um diagnóstico claro das pessoas que nos estão rodeando, das pessoas que estão no nosso meio. O evangelho, ele não tem a ver com diversidade de mensagens, mas tem a ver com as pessoas que estão ouvindo, como elas definiram a sua vida. Nós podemos, por exemplo, dar conselhos a diversos casais que estão passando por problemas no matrimônio. Podemos dar vários, 100, 200, 500 conselhos. Porém, se esse casal, alguma das partes, as duas partes, definiram a sua vida de forma distinta, se um definiu a vida diferente do outro, esse casamento está fadado a um possível divórcio. Porque aqueles que definiram a sua vida de forma distintas não conseguirão enxergar a mesma coisa, porque um estará enxergando e o outro estará com um véu tampando aquilo que Deus está mostrando. É muito claro que o propósito, ele une pessoas e separa pessoas. O propósito une pessoas e separa pessoas. Porque o propósito eterno de Deus, que é o que nós estamos trabalhando, ele existe protocolos
dentro desse propósito. Por exemplo, o Detran, que é um sistema da área de trânsito do nosso país, aqui no Brasil, ele aplica multas. Por que ele aplica multas? Porque existem protocolos dentro desse contexto que, se nós não respeitamos, nós somos multados. A polícia, existem protocolos que, se você não respeitar esses protocolos, a polícia vai prender. E não tem a ver com nada pessoal, não tem a ver com o policial ou o Detran ou quem quer que seja que não goste, algo de pessoalidade. Porém, são protocolos que, quando são rompidos, esses protocolos podem fazer o bem, mas também podem fazer o mal. Então, é extremamente importante ter esse entendimento que a definição de vida une e separa pessoas. E tem uma frase que é muito interessante, que nós ouvimos muito, eu, por exemplo, sim, que diz assim: fulano tá sumido, fulano tá sumido. Na verdade, não é que fulano tá sumido, é que o fulano definiu a vida de forma diferente. Jesus, em determinado momento, quando ele estava ensinando, algumas pessoas disseram para ele: olha, sua mãe e seus irmãos estão aqui. E Jesus diz assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: aqueles que definiram a vida semelhante a como eu defini, esses são a minha família. Então não é que Jesus estava sumido para a família dele, ou estava sumido dentro de algum contexto, mas ele estava próximo daqueles que estavam alinhados ao propósito que ele carregava. Porque Jesus, ele entendia que ele necessitava ser frutífero em todo o tempo. Ser frutífero em todo o tempo. E não há como nós produzirmos frutos se nós estivermos somados com pessoas de naturezas distintas. Se nós pegamos um cão e um gato e fazemos um experimento de tentar que ambos unidos frutifiquem, aquilo nunca vai acontecer. Por quê? Porque um cão é de natureza canina e o gato é de natureza felina. Ou seja, naturezas distintas não podem reproduzir, não podem frutificar. Então, se nós estamos somados, se nós estamos alinhados com pessoas que definiram a vida de forma diferente, naturalmente nós não conseguiremos frutificar. Anote isso. Felicidade é a coerência entre o que Deus decidiu e o que eu decidi. Felicidade é a coerência entre o que Deus decidiu e o que eu decidi. Se de repente nós estamos em algum lugar público ou qualquer lugar que seja, e nesse momento chegue uma pessoa muito musculosa, é notório que automaticamente a nossa mente nos leve a perceber que essa pessoa pratica musculação. Por quê? Porque como definimos a nossa vida, essa definição começa a apresentar estereótipos, tanto intrínsecos quanto extrínsecos. Se nós vemos uma pessoa com uma boa aparência física, naturalmente sabemos que essa pessoa tem uma boa alimentação, ou é uma forte candidata a ter uma boa alimentação. E sabe o que é o mais interessante? É que diante de todo esse quadro de definição de vida, nem sempre serão momentos em que nós estaremos numa zona de conforto, numa zona de comodidade. Porque no reino de Deus, o problema, ele sempre vem fantasiado. No reino de Deus, a definição de vida que Deus nos apresenta, ela sempre vem fantasiado de problemas. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa debilidade. Grave isso. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa debilidade. Existem momentos que sim, nós vamos estar tristes, existem momentos sim, que vão bater um desânimo, pode bater alguma angústia. Porém, a nossa definição de vida nos apontará ao propósito que o Senhor demanda de nós, nos apontará ao propósito que o Senhor espera de nós. E às vezes esses argumentos serão até fortes. Quando na morte de Lázaro, nós percebemos contado nos evangelhos que quando Lázaro morre, Jesus chega
Marta diz para Jesus, mas ele já cheira mal. Ou seja, Marta está apresentando diagnósticos, Marta está contando algo que evidencia uma ótica natural da tragédia. Porém, mais à frente, nós percebemos que Jesus vai dizer, Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscita. Em outras palavras, aquele que definiu a sua vida, aquele que porta uma natureza em Cristo, aquele que enxerga pela mente de Cristo, não enxergará ou perceberá se o morto está fedendo, mas irá crer que pela mente de Cristo, por um poder sobrenatural, por portar uma vida superior, todas as coisas vão cooperar para o bem. Então eu quero declarar sobre a minha vida, sobre tua vida, que nós possamos definir a nossa vida, que nós possamos definir as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso proceder em Cristo. E através dessa definição de vida, nós acessaremos em todo o tempo ao sobrenatural de Deus.